família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E já vou te pedir um favor, vota no nosso canal, lá no prêmio-mpb.com.br. Estamos concorrendo ao melhor podcast 2025 na seção de esportes, concorrendo com o Flamengo, o UOL, Gazeta Esportiva, mas só a gente é da natação. Então você que é do mundo da natação, vote lá pra gente ser o melhor podcast de 2025. E hoje um assunto muito importante, vamos falar sobre empreendedorismo. Para você que está no CLT, estagnado, ganhando sempre o mesmo salário, está querendo ter voos mais altos, chegou a hora de você empreender no mercado fitness e mercado da educação física. Eu trouxe um especialista no assunto que tem até mentoria sobre isso. Luciano Viana, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, meu irmão. Parabéns aí, hein? Concorrendo aí. Como é que é? É o melhor podcast 2025. Aí sim, Sessão ó. do esporte. Só botar lá, prêmio-mpb.com.br. Tá vendo, personal? Aqui, ó. Era personal e tá concorrendo o melhor podcast aí, ó, de 2025. Concorrendo com o Flamengo, o UOL, todo mundo. Mas vamos deixar de papo, vamos primeiro apresentar os nossos parceiros que auxiliam a gente nesse projeto. Faz a gente levar conteúdo de qualidade gratuito aí para você, no conforto da sua casa. A gente tem a Flote, materiais de natação, tenho certeza que você utiliza o material da Flote, tudo com ISO 9001, e a gente tem um espaço dentro da USP que faz estudos com todos os materiais que chegam aí na borda da sua piscina, mais de 400 materiais no catálogo da Flote. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser. Tudo com certificado, o aplicativo da Swimtrack para você ter seu próprio aplicativo, todos os dados na palma da sua mão, monitorando a evolução do seu aluno. A gente tem a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu tô, e leve projetos de prevenção aquática na sua região. Metodologia Raizo, uma metodologia única e com preço super acessível no mercado para você que está querendo uma metodologia para aumentar a vida útil dos seus alunos. E a WL Salvamentos Aquáticos, para você que busca profissional para o seu condomínio ou para o seu clube, seja porteiro, salva-vidas, bombeiro, recepcionista, só entrar em contato no WhatsApp 982-715497 e falar com a WL Salvamentos Aquáticos. Mas vamos deixar de papo. Luciano, conta aí para o nosso público, como você projeta esse mercado fitness, de saúde, de bem-estar, para quem quer empreender e sair desse CLT, ganhando sempre aquele saláriozinho e consegue ter voos maiores? Hoje, o mundo fitness, ele é grande, né? Então, quando a gente começa uma faculdade, a gente pensa em ser professor de educação física, ou trabalhar em escola, ou ser um professor de musculação. Esse é o nosso pensamento. E a gente nem aprende dessa forma na faculdade. Só que a gente vai olhar hoje o mercado é grande. E a gente está onde? Em São Paulo. São Paulo é uma das maiores cidades hoje para você realmente ganhar dinheiro, vamos dizer assim. Então, há 18 anos atrás, eu tive esse pensamento que nem tinha tantos condomínios lá atrás. Hoje existem empresas de 30 anos de assessoria esportiva. E vou te falar que tem gente que não sabe nem o que é assessoria esportiva ainda. Tem gente que anda comigo, até familiares, não sabem até hoje o que eu faço. Então, a gente precisa até falar de uma comunicação mais clara. O que é uma assessoria? O pessoal às vezes acha que é uma consultoria, acha que é um grupo de personal. É uma empresa que leva serviços dentro de condomínio. Hoje eu estou falando de uma empresa que leva serviços dentro de condomínios, de qualquer modalidade. Hoje a gente trabalha, por exemplo, com mais de 70 modalidades. Então eu estou falando de condomínios, a gente fala de academia, a gente fala de estúdio, a gente fala de recreação, que você pode fazer, você pode trabalhar com eventos, você pode trabalhar dentro de shoppings. A gente tem um projeto, um exemplo, para terceira idade. Então, antes do shopping abrir das 7 às 10, são mais de 1.000 idosas cadastradas. Aí eu te pergunto, quantos shoppings tem em São Paulo, na sua cidade, que não tem um projeto desse? E você, às vezes, está dando só aula em uma academia. Então, o educador físico, ele não é só professor para trabalhar dentro de academia e trabalhar dentro de escola. Então, o mercado hoje, fitness, para mim, eu trabalho em vários negócios, hoje é um dos maiores mercados hoje da atualidade. Pra você ter ideia, eu acho que eu já fiz mais de 2.000 entrevistas. Dessas 2.000 entrevistas que eu já fiz, tinha pessoas que deixaram odonto para ser educador, gerente de banco para ser educador, engenheiro para ser educador, advogado para ser educador. E o educador, ele está onde?
na casa das maiores pessoas hoje. Você, educador, está dando aula para um presidente da República. Você, educador, está dando aula para o filho do Silvio Santos, para a filha do Silvio Santos. Você, educador, está dando aula para o dono da TIM, da Vivo. E às vezes nem o Nutri, nem o médico, nem o fisiologista, nem o advogado tem acesso a essas pessoas. E quando tem acesso, é muito rápido. E às vezes é uma vez por ano. E você, educador, está na casa do cara todos os dias, às vezes dando aula 1 hora, 2 horas para essa pessoa. E às vezes você está dando aula para a família inteira. Você está sabendo coisa que nem o psicólogo sabe. E às vezes a gente mesmo desmerece a nossa classe, né? Achando que a educação física é algo muito simples e básico. E eu falo para todos os meus colaboradores, a educação física hoje, um profissional hoje formado em educação física, você transforma vidas. Você não dá aula. Dá aula o avatar dá. Você é um transformador de vida. Eu falo para todos os colaboradores, vai no condomínio, entenda quem que é aquele morador, entenda quem que é a esposa, quem que é o marido, quem que é o filho e arruma a vida dele. Sensacional. Nos meus cursos e palestras, eu costumo dizer, Luciano, que a gente não explorou nem 10% do mercado fitness. Tem muita coisa pra gente explorar. Eu, por exemplo, lancei aplicativo. Sou o único aplicativo pedagógico, estou em 6 países. Uma plataforma de cursos. Praticamente tem 2 ou 3 concorrências dentro dessa plataforma de curso. Estou com um curso de pós-graduação de natação. E acho que eu tenho um concorrente que tem curso presencial, que é em Recife, o resto não tenho mais concorrente. Então são projetos que eu estou praticamente nadando em braçada, porque tá todo mundo indo pegando a mesma estrada, e aí eu venho com a criatividade, né? Por isso o nome, natação criativa, e eu pego outra estrada, onde ninguém tá indo, e eu né, todo mundo tá lá no trânsito, e eu tô na estrada ali sozinho. E você falou também que tem profissional de outras áreas vindo para educação física, e quem tá na educação física quer ir embora. Isso é engraçado, que eu vejo vários profissionais, a área não deu para mim, a área não dá dinheiro, eu tô cansado, trabalho demais. Mas para essa pessoa que quer empreender, você acha importante ela ser aquele empreendedor Ipiranga, aquele posto Ipiranga, tudo tem lá? Ou ele achar um nicho específico e naquele nicho se especializar naquilo? Eu aconselho primeiramente um nicho específico. Então, vou dizer já um nicho específico como personal. Eu fui o Ipiranga como personal no começo. Então, dava aula para criança, para deficiente, para obeso, para casal, para adolescente, cardiopata. Eu não sabia o meu nicho, né? Não tinha um direcionamento, né? Há 15 anos atrás, você não tinha tanta informação como você tem hoje, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Quem que pegou hoje o público das grávidas? Quem que pegou o público hoje realmente da bariátrica? Ou seja, eu levei o cara da bariátrica no meu podcast, o cara estourou. Na hora que ele entendeu, porque ele fez, então ele sabe realmente o que que é aquilo, ele tá no mercado estourando. Ele sabe, ele sente, né, a dor da pessoa. Quem que é hoje o personal dos deficientes? Quem que é hoje o personal realmente da terceira idade? Você vê pouquíssimos. Eu, um exemplo, cheguei a uma época que eu era o personal de casal. Eu olhei, eu falei, só tô dando aula para casal e todos os empreendedores. Até para eu entrar no mundo do empreendedorismo de verdade, hoje olhando, eu falei, pô, eu não dava aula para eles me davam aula. Eles estavam me ensinando a ser empreendedor, eles estavam me colocando como empreendedor de verdade. E aí eu comecei a fazer o quê? Ser o cara que arrumava, às vezes, os casamentos. Você estava dando aula para uma mulher, você dava aula para o marido, você arrumava o casamento. Então, hoje, escolhe o seu nicho. Você pode diversificar? Pode. Hoje, o Luciano, eu falo que eu sou um cara que diversifico vários ramos e segmentos. Mas o meu ecossistema todo se conversa. Quem não entende vai olhar e vai falar, realmente é um Ipiranga. Mas não é. Todos os meus ecossistemas, eles se conversam. Todos os meus negócios. É claro que vai vir oportunidade todos os dias. Eu estava olhando aqui meu bloco de notas, estava até no final de semana conversando com meu mentor, eu falei, estou com mais de 25 negócios novos. Que você até dá uma bugada na mente do que daqueles 25 pode ser que seja só um que vai mudar muita coisa. E às vezes você entrou logo no errado, às vezes você escolheu 10, escolheu 5, às vezes você só precisa escolher um dos 25. E aí é onde você precisa, né? Pedir discernimento a Deus realmente para Deus mostrar ali
realmente aonde você vai entrar. Então, por isso você tem que estar conectado, você tem que pedir ajuda. Eu falo que empresa não é nossa, empresa é do cara lá de cima, ele só coloca a gente para governar aqui embaixo. Não, muito bem. Eu também tenho várias empresas. Eu falo que eu ganho poucos de muitos. E aí, quando o mercado é sazonal, né? Tem a sazonalidade. Quando o mercado tá baixo, o outro tá alto. Quando o outro tá alto, o outro tá baixo. Então, por exemplo, na pandemia, onde tava todo mundo chorando, foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Porque eu já fazia curso pelo WhatsApp desde 2017. Até quando eu recebi parceria do Facebook, fui informado que foi a primeira pessoa do mundo a fazer isso. E quando o pessoal tá aprendendo a mexer no Google Meet, no Zoom, eu lembro que foi dia 13 de março, quando eu fechou o clube, eu trabalhava no Clube Pinheiros. Na semana seguinte eu já estava lançando um curso. Em 18 semanas que o clube ficou fechado, eu vendi 2.363 cursos em 21 estados e 20 países. Enquanto o pessoal estava aprendendo, eu já estava nadando de braçada, porque eu já fazia esse negócio. Onde o meu CLT caiu, onde eu era empreendedor subiu. Eu cresci mais de 1.000% durante a pandemia, que foi impressionante. E para quem quer ser empreendedor aí, como ensinar esse pessoal a fazer capital de giro, precificação, reserva? Porque muitas vezes o profissional recebe o empreendedor aquele salário e ele acha que aquele é o salário dele. Não, ele tem que ter um prolabore, ele tem que ter uma reserva de caixa, ele quer precificar igual o vizinho está precificando. O que você dá de dicas para esse profissional? Primeiro, isso você acabou de falar, né? Você já é um. Às vezes você só é um empreendedor, você não é empresário, né? Como personal. Então você quer fazer tudo. Não tem como a gente estar fazendo agora um podcast aqui, a gente está operando ali, a gente fazer o corte, a gente editar, a gente ver a câmera, ver o estúdio, alugar, pagar, você não vai conseguir fazer nada. Então, primeiramente, você precisa de pessoas, você precisa de equipe. Vou dar uma dica aqui de ouro, hein? Primeira coisa, contrata um BPO financeiro. O que é isso, Luciano? Alguém terceirizado que vai tomar conta das suas finanças. Ela não vai ter acesso ao seu banco 100%, quem autoriza é você. Só que é aquilo, você pega aquele dinheiro que você recebeu. O personal hoje, ele recebe um aumento muito rápido. Então imagina, uma empresa hoje, para você ter hoje uma promoção, você demora às vezes 1 ano, 2 anos. Então você está ganhando aí um exemplo, 5 mil, para o cara ganhar 8 mil, ele demora às vezes 3 anos, 2 anos para ganhar isso. O personal, numa conversa de bar, ele pode fechar ali 3, 4 personal e no outro dia ele tá ganhando acima de 10 mil. Ele tá ganhando 5, ele vai para 15 mil. E ele não sabe o que é aquilo ali. Então, para ele vai querer morar numa cobertura, ele vai comprar um carro zero, né? Ele não sabe gerir aquilo ali. Isso aconteceu comigo, tá? Então, comecei a ver dinheiro na minha mão, não sabia o que era aquele dinheiro. Então, fiz tudo isso que eu tô falando aqui particularmente. Então, o cara vai viajar, o cara não paga para você, final do ano não tem dinheiro do personal. E aí, na hora que você vai ver, você fala, opa. Então, primeira coisa, você precisa de equipe, né? Uma gestão financeira ali, um BPO financeiro que você pode terceirizar para tomar conta das suas contas. Essa pessoa pode direcionar você a investir o seu dinheiro. Como que você vai aplicar aquilo ali? Você vai aplicar, sei lá, comprando uma carta de crédito, você vai comprar um imóvel, você vai comprar um terreno, você vai fazer uma aplicação de criptomoeda, você vai comprar uma ação. Quem vai direcionar é a pessoa que está ali junto com você, que entende do mercado. A gente não entende do mercado. A gente pode entender um dia, mas a gente não entende 100%. Você precisa de uma equipe de marketing. Para quê? Para poder colocar você no mercado de uma forma diferente, de como você vai se vender. A gente é um vendedor ali o tempo inteiro. Qual que é o nosso marketing ali? A gente não sabe. Então, às vezes, só um trabalho ali, uma filmagem que a pessoa faz sua ali, faz uma edição de um vídeo, chega tanto cliente para você que aí você vai selecionar os clientes que você quer. Então você precisa de uma equipe, né? Um administrativo, você vai precisar de uma contabilidade. Aquele cara do BPO já consegue te ajudar com o cara da contabilidade. Você tem que ver seus impostos. Do nada você está ganhando 2, 3 mil, você está ganhando 20 mil. Você vai ter que depois declarar. Como é que você declara? Não sei. Então, esse BPO pode te ajudar. Esse BPO já tem até uma equipe administrativa. Então, quem que é o João? João, você, personal, você só é o cara da operação, você é o seu produto, você só vai dar aula. Você vai direcionar a sua equipe, você tem que entender um pouquinho de cada, mas imagine a sua mente dando aula, pensando em pagar uma conta, pensando em investir aquele dinheiro, você devendo, você tem que declarar seu imposto, você não está dando aula, cara. Sua cabeça está em outro lugar, então sua cabeça tem que estar totalmente fresca. Então, a dica, procura uma equipe para trabalhar junto com você. E quando a gente fala isso, profissional, ele vê isso como gasto, ele tem que ver isso como Investimento. investimento. Porque lá na frente isso vai retornar.
E isso vai fazer ele aumentar esses lucros que ele tem hoje, porque ele vai crescer de forma saudável. E você falou aí da equipe de marketing, que isso é muito importante. Hoje a pessoa tem que ser vista e tem que ser lembrada. Como eu viro autoridade no assunto para eu conseguir fazer o meu negócio crescer, as pessoas comprarem de mim? Porque hoje o mercado mudou. Hoje é 100% aí praticamente redes sociais e a gente também tem aquela porcentagem do boca a boca. O que você dá de dica para o cara virar autoridade no assunto? Aprender a falar, aprender a se comunicar. Hoje, um dos maiores medos das pessoas em qualquer profissão hoje é abrir a boca. Uma pessoa hoje com a boca fechada, ela perde milhares de oportunidades. Tem um estudo que estava falando que músicos, estava com música esse final de semana, ele falou, me escondo atrás de um violão. Eu me escondo atrás de uma guitarra. Porque para cantar tá decorado, Luciano, mas para falar eu não quero falar. E eu tenho muita coisa para falar. E às vezes uma fala minha pode mudar a vida de muitas pessoas. Então, para você criar autoridade, a primeira coisa é você aprender a falar. Hoje a gente tem rede social. Na nossa época a gente não tinha rede social. A gente tinha que ser visto dando aula. Eu era visto dando aula no começo. Então as pessoas me viam, né? Eu olhava meu comportamento do começo até o final. Se eu cumprimentava todo mundo, se eu dava resultado para aquele aluno, se eu estava com gracinha com o meu personal, se eu cumprimentava com um abraço, se eu cumprimentava com um beijo, se eu realmente era um cara educado, se era um cara realmente que tinha ali uma postura perante o meu aluno. Em 3 meses, 2 meses, ele queria ver resultado com o meu aluno. Hoje você tem uma rede social. Então, o que o seu aluno está vendo você nas redes sociais hoje? O que você fez ontem? Show? Você foi? Você mostrou ali fumando narguilé, você foi ali, cerveja, você mostrando. E o outro personal, o que ele filmou esse final de semana? Um curso que ele fez, uma mentoria que ele fez, um estudo, um podcast que ele está participando. Todo dia, o que você fala nas suas redes sociais? Só treino? Legal você falar sobre treino, mas o que você fala mais para aquela? Você acha que seu aluno não está te vendo? Você acha que os seus concorrentes não estão te vendo? Eles querem saber algo, então você tem que criar autoridade. Para criar autoridade, você tem que aparecer. E a partir do momento que você aparece, você começa a colocar algum conteúdo. E qual o conteúdo? Nós, todo mundo tem diversos conteúdos. A gente não aprendeu na educação física a falar só sobre treino. Através do treino, a gente pode falar de milhares de coisas. E o que você fala hoje nas redes sociais? Como é o seu dia a dia? Qual que é o seu legado que você está deixando? Então, essa é uma dica que eu dou pro pessoal hoje. Boa. E acho que outra coisa muito importante quando a gente vai empreender são as alianças. A gente nunca cresce sozinha. A gente cresce muito com outros profissionais ao nosso redor e você ter esse network é importante. Como essa pessoa criar esse network e como ele também entender a importância desse network? Network também eu falo que é a alma do negócio. Isso é uma coisa hoje, o pessoal perguntar, Luciano, o que é o seu forte hoje? Sou uma pessoa que faça um network muito rápido, sem interesse. E às vezes nem sendo intencional. Você pode estar no lugar certo na hora certa. Então, para você hoje fazer network, a primeira coisa você precisa ter liberdade. E o personal que menos ele tem na vida dele é liberdade. Quem que é o seu network hoje? O seu network hoje é seus alunos. Só. Porque você não tem tempo para mais nada. Nem na sua casa você consegue fazer um network. Porque você vai para casa e vai dormir. E às vezes o seu final de semana praticamente está dando aula. E quando você não está dando aula, você está no meio de pessoas. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente está num churrasco. E você conhece ali meia dúzia de pessoas e tem 40 pessoas. Quem que era o Luciano antes? Eu queria conhecer as 40 pessoas. As 6 eu já conheço. E eu queria ir logo naqueles improváveis que ninguém quer falar. Mais folgado. Mas era o que? Intencional não, é o meu jeito. Quero conhecer várias pessoas, não quero ficar... Virei seu amigo hoje, se a gente tem a oportunidade de estar aqui com 4 pessoas, eu queria conhecer os 4 aqui. O que vai acontecer com esses 4? Eu não sei. Mas pode ser que surja alguma coisa muito grande. Se não surgir para mim, vai surgir para você, para eles. Enfim, a gente está aqui para poder hoje conectar pessoas. O que é o ser humano, gente? É conexão. E network é isso. Só que a gente faz o quê? A gente se isola. A gente tem o nosso melhor amigo. É tipo fazer um curso. A gente vai em dupla. Eu sempre gostei de ir em curso sozinho. Por quê? Porque eu não quero estar com a minha dupla nem com o meu trio. Eu quero conhecer pessoas. E quando eu conheço, eu já quero trocar ali automaticamente. Na hora do café, quero conhecer outra pessoa, vou almoçar com outra. Na hora do coffee break, quero conversar com outra. E depois eu fiz amizade com todo mundo. Aí eu virei amigo de todo mundo. O network cresceu. Então, hoje, o network é você saber se conectar com as pessoas.
E quem é realmente uma pessoa mais travada, mais tímida, mais observadora, você vai perder várias oportunidades, porque você não sabe quem é a pessoa que está na sua frente. Não é ser interesseiro e às vezes também não ser intencional. Mas você não sabe quem que é essa pessoa que está na sua frente. Essa pessoa pode mudar a sua vida. Eu fiz um post hoje agora, vindo para cá, veio na minha mente de falar isso. Uma pessoa pode mudar a vida de milhares de pessoas através de uma decisão. Só que a gente dá um exemplo. Você vai numa mentoria, você quer ser amigo do mentor. É o cara que está do seu lado que vai mudar a sua vida, não é o mentor. O mentor está sendo um canal. Não. E aquele cara tá do seu lado, que você não fala nem oi pro cara. Aquele cara poderia mudar a sua vida inteira. Eu vou te falar que eu fui dar curso em Araraquara, acho que há um mês atrás. Aí o dono da academia, ele comentou comigo, vamos sair pra jantar hoje, não sei o quê. Eu falei, vamos, vamos. Ele hoje na cidade tá tendo um lançamento de um aplicativo, o cara é o influenciador da cidade, muito bacana. Eu falei, vamos lá nesse lançamento? Ele, você quer ir mesmo? Não quer ir jantar? Eu falei, não, vamos no lançamento. Fui, conheci um monte de gente, conheci um rapaz que ele é especialista em inteligência artificial e a gente está fazendo vários projetos juntos sobre inteligência artificial na natação. Que em breve eu vou lançar alguns projetos de inteligência artificial que eu fiz a conexão num lançamento de um aplicativo que não tem nada a ver com a educação física que eu conheci esse rapaz. Eu fui a semana passada eu estava voltando de Fortaleza, no aeroporto eu fiz 2 contatos, um com o nutricionista e um com um rapaz lá no em Manaus, que eu vou levar minha posse pra lá, já fiz um contato no aeroporto ali, esperando o voo. Eu também sou um cara que eu converso com todo mundo, faço conexão, junto daqui. Ele falou, como a natação criativa chega onde tá? São os contatos, são os braços, né? Você não consegue fazer tudo sozinho. Se você tivesse recusado o jantar com ele, olha o que mudou. Ou se eu tivesse no aeroporto com meu fone de ouvido, como todo mundo tá, com o celular ali. Celular eu fico em casa, né? Porque eu não tenho sem fazer Exatamente. nada. Ali eu preciso fazer o network. E pra gente caminhar pro final aqui, Luciano, o que você dá de dica pro profissional para ele se manter atualizado ou ele buscar informação? Eu quero entender de empreendedorismo, eu quero crescer nessa área. Como ele começa? Primeiramente, mudar o seu ambiente. Frequência. Tem hora que você vai ter que renunciar certos tipos de coisas e pessoas. Conhecer novas pessoas. Os seus próprios alunos, às vezes, vão ser as pessoas que vão te levar para outro nível. Então, primeiro, qual curso que você está fazendo? Existem milhares de cursos. Quais mentorias que vocês estão fazendo? Existem mentorias para a nossa área, focada totalmente na parte técnica. Existem mentorias hoje formadas na parte da prosperidade mental. E existe mentoria hoje para negócios. Você tem que estar nesse meio envolvido. O pessoal fala, eu estou de saco cheio de mentoria. Se eu te perguntar agora, me fala 50 plays grandes que fazem mentorias sobre prosperidade, você não consegue falar 50, são poucas pessoas no mundo que estão fazendo. É minoria. Já tô todo mundo de saco cheio disso. Não, é minoria que está fazendo. E a minoria que está fazendo está sendo mudada. Então, o primeiro passo é você realmente se atualizar no mercado. Entra na internet, procura o que você precisa. Toma o primeiro passo, que é a coragem, o medo. Você não está gastando, tira essa palavra da sua vida, gastando, você está investindo. Acho que eu já investi mais de, sei lá, cara, mais de 2, 3 milhões eu estava fazendo a conta de conhecimento. E aí o conhecimento depois tem que ter sabedoria para você poder aplicar o que você aprendeu, senão você fica com obesidade mental. Vou dar um exemplo aqui agora. Se você tivesse a oportunidade hoje de ter uma casa de 5 milhões e ter uma Ferrari, e falar, você vai ganhar essa casa daqui 5 anos. Uma casa de 5 milhões e uma Ferrari daqui 5 anos. Ou 5 anos andando com fulano de tal para ganhar conhecimento. O que você escolheria? A casa de 5 milhões e uma Ferrari? Ou você ia andar com alguém durante 5 anos para ganhar conhecimento? A maioria vai escolher a casa de 5 milhões. Só que às vezes você vai ter uma casa de 5 milhões e um carro parado. Você não sabe mais andar sozinho, você não sabe mais investir, você não tem um network bom e você não consegue escalar a sua vida. Então, às vezes, você precisa só disso. Tá em lugares diferentes, ambientes diferentes. Às vezes, infelizmente, a gente tem que abandonar alguns amigos da infância, não são todos. A gente tem que abandonar nossos amigos de faculdade, que também não são todos. A gente tem que abandonar nossos amigos de alguns cursos, que nem todos, e fazer novas amizades. Uma pessoa
pode te levar para um outro nível em um dia. Ontem eu passei um final de semana com meu mentor. E foi uma viagem meio aleatória. E ali eu falei, cara, essa viagem tá muito estranha. Tipo, falei, Deus, dá um discernimento, o que eu tô fazendo aqui e o que todo mundo tá fazendo aqui. Enfim, a gente foi para poder passear e aí a gente conheceu uns corretores lá. O meu mentor queria comprar uma casa ali, mas pra falar a verdade, ele só foi para alugar uma casa no final de semana para levar os mentorados dele. E no final de tudo, em 2 dias, ele virou sócio dos corretores lá dentro. E montou a imobiliária com os caras. Então, montou uma sociedade com um corretor que ele conheceu no dia, mas o corretor fez um trabalho totalmente diferenciado. Pegou um barco, de vez ele tá de engravatado, não, ele tava de bermuda. Levou a gente para passear, comemos, falou sobre Deus, viu que tava na mesma frequência. E ele tentando vender uma casa pro cara, e o cara virou sócio dele, de todo o negócio dele. Então, por quê? Tá no lugar certo, na hora certa. Ah, mas eu fiz um negócio, você fez um negócio com uma pessoa que conheceu em um dia. E às vezes você tá andando com pessoas aí durante anos que não sai do lugar, essa pessoa só tá te colocando para baixo. Sim. Eu sempre brinco que você sempre não pode ser o mais inteligente da mesa. Pode estar andando com as pessoas e você ser o mais inteligente, porque isso não te impulsiona para cima. Na hora que você anda com pessoas melhores que você cada vez está querendo chegar junto com essa pessoa e isso te motiva. Eu, por exemplo, meu sócio é o Alberto Claro, que vocês conhecem, maior referência da natação, e ele me motiva a crescer a cada dia. E todo mundo também, você falou da palavra de gasto, a pessoa pensa em gasto. O que eu mais ouço hoje vendendo a minha pós, é a pessoa, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Eu gravei podcast com a Clarice, vocês devem ter acompanhado. Ela, em 2 meses de pós-graduação, dobrou o salário dela. O Henrique, que está na pós aqui de São Paulo, em 5 meses, ele já aumentou 30% a renda dele. A Natália, que a gente gravou, ela se formou em 2018, tinha uma renda de 3 mil, hoje tem uma renda de 35 mil, 5 anos depois. Mas porque ela pensou nisso, vou investir em conhecimento para depois retornar. Senão você tem aquela casa, aquela Ferrari, você não consegue manter. Ter é fácil, difícil é você manter os gastos dessa Ferrari e dessa casa por muito tempo. Eu queria te convidar, Luciano, para uma próxima entrevista, para a gente falar especificamente do personal, então como a pessoa se tornar personal, e você vai dar uma dica até de uma mentoria que está surgindo aí no mercado, que vai revolucionar e vai auxiliar esses profissionais, porque na nossa época não tinha aquele mentor, dar a mão pra gente, mostrar o caminho. A gente errou muito na nossa trajetória porque a gente não tinha quem mostrava o caminho. Hoje é muito mais fácil você chegar no sucesso, você toma uma estrada muito mais assertiva. Queria que você deixasse as suas redes sociais, os seus negócios aí, e na próximo episódio a gente fala um pouquinho sobre a mentoria e sobre personal. Eu agradeço aí a participação, continua com esse canal, meu. Continua porque precisa, né? Precisa de mais pessoas dessa forma, a gente vai estar ensinando, a gente vai estar educando. Acabei de falar isso aqui, falo novamente, a gente está aqui para transformar vidas e você está transformando vidas, cara. Então, o que a gente não consegue aprender dentro de uma faculdade, você está sendo um canal ajudando bastante pessoas e não para com isso, não. Meu canal é Luciano Viana, BROW, Luciano Viana Bro, lá no Instagram, né? Você vai estar acompanhando ali no meu Linktree, tem todos os cursos, tem minha história, superação, tem os podcasts, tem todas as minhas empresas. Se quiser falar comigo, manda um direct ali que a gente vai estar conversando também. Muito obrigado mesmo, Luciano. E antes de a gente fechar, agradecer mais uma vez os nossos parceiros que auxiliam a gente nesse projeto. A Flote, Plataforma Educar, o aplicativo da Swingtrack, a Raizo, nova metodologia do mercado, a WL, salvamentos aquáticos, para você que precisa de profissionais em condomínios, ou na sua academia, ou mesmo no seu clube, leva lá. Recepcionista, porteiro, salva-vidas, profissionais capacitados. Então, agradecer muito aos nossos parceiros e agradecer você aí do outro lado. Se você ficou até o final, compartilha essa entrevista. Tenho certeza que alguém precisa ouvir essa entrevista. Ativa a notificação, segue o nosso canal e, claro, vota como o melhor podcast de 2025 no prêmiompb.com.br. Muito obrigado e até a próxima entrevista.